Boa noite, povo de Deus. Uma alegria para a gente poder estar compartilhando a palavra de Deus nessa noite com vocês novamente. E que bom que você está aí, que bom que você chegou, que bom que você está nos acompanhando, gente de perto, gente de longe. Sabemos que temos muitas pessoas de outras cidades que nos acompanham, que nos dão a honra de estarem conosco, e nos alegramos muito que você está aqui, que você veio ouvir a palavra de Deus. Eu tenho uma mensagem muito importante nessa noite, nesse domingo, mas eu gostaria de convidar você a orar e que a gente possa entrar na presença de Deus e pedir o discernimento para esse momento. E eu peço que o Espírito Santo possa nos dar o discernimento, tanto para podermos expressar essa palavra, quanto para você que ouve, para você entender a palavra, para que você possa ser tocado por essa palavra tão importante nesses tempos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos por cada pessoa que está ouvindo, porque cada pessoa que está ouvindo é a pessoa certa que tem que ouvir essa mensagem, Senhor. E eu oro, Senhor, para que Tu possas tocar cada coração, Tu possas transformar pela Tua palavra, Senhor. Tu possas, Senhor Jesus, abrir os olhos. Nós precisamos de Ti, precisamos que o Teu Espírito fale a cada coração, fale de forma profunda, Senhor. Nós dependemos de Ti, nós cremos no Teu Espírito Santo, cremos nessa unção que está em nós e que está em cada um daqueles que abrem o seu coração para ouvirem Tua palavra, Senhor. Que seja uma experiência poderosa, que seja uma experiência transformadora para a glória do Teu santo nome, Senhor. Amém e amém. Queridos, a palavra que nós temos para compartilhar com você nessa noite, tem como título: Como nós conhecemos um lobo. Como nós reconhecemos um lobo. Como nós sabemos que um líder espiritual é um lobo. É uma coisa fundamental nas nossas vidas, porque Jesus falou muito sobre isso. Jesus falou muitas vezes e advertiu sobre os lobos, sobre os falsos líderes, sobre os falsos cristos, sobre os falsos profetas. O Antigo Testamento é pródigo em nos mostrar como havia um conflito entre verdadeiros profetas e profetas falsos. Há a falsidade, há a verdade e há a falsidade. Assim como existe a realidade, existe a verdade a respeito dos fatos, existe também o falseamento dos fatos. E quando a gente fala da palavra de Deus, falamos de lideranças, nós também podemos dizer que existem os falsos líderes, os lobos, que Jesus chama lobos. Lobos porque devoram, lobos porque são perigosos, lobos porque têm uma voracidade, um desejo de se aproveitarem das ovelhas. E Cristo é o bom pastor. E todo bom pastor, ele precisa advertir, Cristo nos advertiu. E eu, como pastor, também me sinto na responsabilidade de falar e de trazer essa palavra, porque nós também, cada um de nós, precisa ter a capacidade de reconhecer um lobo. E à medida que vai passando o tempo, nós precisamos ter essa capacidade cada vez mais apurada. E eu quero falar para vocês 3 princípios essa noite, 3 princípios muito simples, mas que nós precisamos ter a coragem de aplicar. 3 princípios simples da palavra de Deus, mas que nós temos coragem de utilizar para identificarmos, para discernirmos os espíritos e discernirmos o líder falso do líder verdadeiro. E eu quero dizer que esses princípios que eu vou compartilhar para vocês não são só princípios que se relacionam com a questão da igreja. Muitas vezes nós estamos atados a lideranças no nosso trabalho, patrões, e em outras dimensões da nossa vida, que são líderes perniciosos, são líderes perigosos, são líderes abusivos. E o perfil do líder abusivo é o perfil do lobo também, falso profeta. Então, se você pega essa verdade que é para discernirmos os falsos líderes dentro da igreja, você também pode discernir falsos líderes fora da igreja.
pessoas realmente mal intencionadas, pessoas que só querem se aproveitar, pessoas que só querem devorar as pessoas, tirarem o que é bom delas e não darem nada em retorno, que só têm um objetivo egocêntrico, que não tem saciedade nunca. Essa é a característica do lobo. Então, você precisa ter esse recurso, você precisa entender como é que eu posso conhecer um lobo. E os lobos, gente, quando nós vemos que Jesus fala, os lobos eles estão próximos de nós, eles podem estar em qualquer lugar. Por exemplo, a gente nunca pode pensar, eu não posso pensar, eu sou pastor da Igreja Família de Deus, pensar que dentro da Igreja Família de Deus não pode surgir um lobo. O lobo pode surgir em qualquer lugar, porque o próprio inimigo, ele infiltra. Só que quando uma igreja é sadia, quando uma comunidade é sadia, ela expulsa o lobo. Ela expulsa o lobo não de uma forma óbvia, mas o jeito dela ser. Aquelas coisas que ela valoriza, as métricas da graça, que ela utiliza para avaliar os seus líderes, aquilo que ela valoriza, faz com que o lobo não se sinta à vontade naquele lugar. Então é isso que nós precisamos buscar, porque tem muitas comunidades que atraem lobos, porque elas valorizam o que os lobos valorizam, elas estão doentes, elas estão corrompidas. Então nós precisamos ter essa atenção e nós precisamos saber que os lobos podem estar em qualquer lugar e é bem possível que estejam próximos. E nós temos que ter esse olho capaz de discernir, esse tipo de líder eu não quero. Esse tipo de liderança eu não vou seguir. Esse tipo de influência eu não vou permitir na minha vida, porque você permite influências na sua vida. Tem pessoas que você diz, não, eu quero permitir. Eu tenho confiança, eu permito que essa pessoa exerça uma influência na minha vida. Mas nós também temos a capacidade de dizer, essa pessoa eu não quero permitir que tenha influência na minha vida, porque é uma pessoa nociva, é uma pessoa perniciosa, é uma pessoa que desvia do foco verdadeiro. Então nós precisamos ter isso bem claro. Mas por outro lado, ao mesmo tempo que sabemos que os lobos, eles estão próximos, os lobos, eles não parecem lobos. O lobo, ele tem um aspecto de sedução. O lobo tem um aspecto de sedução. Por que as pessoas se deixam atrair por um lobo? Porque ele tem um lado sedutor. E uma das coisas que mais seduzem no lobo é a sua personalidade forte. Em geral, lobos são paternalistas, são dominantes. E nós temos, especialmente na nossa América Latina, nós vemos uma cultura que existe uma carência absurda de paternidade. Nós vemos uma cultura de carência absoluta, absurda de paternidade. A maioria de nós que frequentamos as nossas igrejas, nós vemos com uma carência paterna muito forte. E a carência paterna, ela abre uma janela de vulnerabilidade dentro do nosso coração para discursos inflamados, para discursos extremistas, para discursos autoritários, porque o discurso autoritário nos seduz porque nós temos a necessidade, a carência dentro do nosso coração daquela voz paterna que não tivemos. Então o lobo autoritário e devorador, ele chega perto de nós, abusa de nós e nós nem percebemos e vamos entregando a nossa vida, os nossos valores, porque ele fala por uma carência profunda da nossa alma. Por isso que os lobos não parecem lobos, eles parecem grandes autoridades na nossa vida. E eu tenho visto muitos homens por aí que falam em nome de Deus, tenho visto também muitos patrões abusivos, e vejo pessoas que ficam com patrões abusivos durante muito tempo, que são lobos, e a gente não acredita, mas por que essa pessoa continua aí nesse lugar, sendo abusado, sendo maltratado? E ali está falando uma carência paterna muito forte. Ali está uma carência paterna muito forte e que permite e abre essa porta para que o lobo entre. Então o lobo não parece lobo, o lobo parece uma autoridade importante, necessária da nossa vida. Ora, quando eu falo essas coisas, e quando eu falo sobre falsos mestres, quando eu falo sobre lobos, eu não estou querendo dizer, eu sou contra a autoridade. Eu mesmo sou uma autoridade espiritual dentro da minha comunidade. A Bíblia nos diz que a hierarquia e a autoridade são parte da criação de Deus. Existe hierarquia e autoridade em todos os lugares. Os lugares onde não existem autoridades e hierarquia caem no caos. Não é isso que eu estou dizendo que o diabo se aproveita
de uma criação de Deus, que é a autoridade, que é a hierarquia, e abusa dessas coisas. E nós temos que ter capacidade de discernir qual é o bom, quem é sadio na sua liderança, quem é o líder saudável e aquele líder que não é saudável. E é muito possível. Ao longo do tempo da minha vida com Jesus, eu tenho tido uma capacidade que foi Cristo que vai dando e vai colocando no nosso coração de identificar esse tipo de líder. E se você olha para a palavra de Deus e não se deixa levar pelo seu próprio coração, mas pela palavra de Deus, você logo consegue discernir discursos, atitudes e o caráter daquele que é um falso líder, daquele que é lobo. Então a gente precisa estar aberto à palavra de Deus para entender. E a gente tem que saber que não se brinca com lobos. A gente não pode entreter lobos. O lobo a gente corre fora. O lobo não pode ter entrada na nossa vida. Porque se ele ficar um pouco de tempo, ele vai fazer um grande estrago. E quando eu digo correr o lobo, é aqui o nosso coração. É o nosso coração. Olha, meus irmãos, eu vejo muitas pessoas sendo alimentadas nesse tempo. Gente boa, sendo alimentada por lobos, sendo alimentado com esse espírito autoritário, com esse espírito que não honra Jesus, mas fala em nome de Jesus. Então, abra o seu olho nesse tempo. É tempo de nós abrirmos o olho, porque existem tantos discursos, tantas falsidades nesse tempo, e a gente precisa discernir, em nome de Jesus, poder dizer assim, isso aqui é um discurso de lobo. Isso aqui é uma liderança negativa, isso aqui é um falso profetismo, isso é uma desonra para Jesus que fala em nome de Jesus. Nós temos que ter essa capacidade. Então eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra que tem em Mateus capítulo 7, verso 15. E quero convidar você a abrir sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, verso 15. Olha só, esse texto é uma advertência forte para a gente. Tá? Vamos lá. Tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Palavra de Jesus, hein? Tomem cuidado. Vocês os identificarão por seus frutos, e é isso que nós queremos ver hoje, os frutos. Quais são os frutos que nos apontam que um líder é um falso líder, que é um lobo? Não é qualquer coisinha, não, são coisas muito centrais. Tá? É possível colher uvas de espinheiros? Vejam só, uvas são nutritivas, espinheiros, eles machucam. Ou figos de ervas daninhas? Mais uma vez temos a nutrição dos figos, o sabor dos figos, mas temos ervas daninhas, ervas que não trazem nenhuma nutrição. Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons. E a Bíblia, quando fala sobre frutos, ela fala sobre frutos de justiça. É isso que muito se fala no Antigo Testamento, Jesus está se referindo. Lá em Oséias capítulo 10, verso 12, fala sobre frutos de justiça. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Não adianta, a pessoa vai produzir de acordo com a sua natureza. Ela vai produzir, ela vai deixar vazar aquilo que ela é. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. A pessoa, o falso profeta. Vamos começar então, gente. Vou falar para você três características. Três características que formam a coluna vertebral do caráter do falso líder. O primeiro deles é que o líder, o falso líder, o falso profeta, e você cuide com isso, coloque o seu cuidado todo nisso. Aquele que é um falso líder, ele vive exaltando a si mesmo. Quando você ouvir aquele que é lobo, você vai ouvir uma pessoa que em suas histórias, que em suas palavras aponta para si mesmo como uma fonte única,
uma fonte maravilhosa, uma fonte impoluta e perfeita, uma fonte de grandiosidade inigualável. Quando você vê um falso líder, um lobo em pele de cordeiro, você vai ver uma pessoa falando em nome de Deus, mas ele mais exalta a si mesmo, suas obras, aquilo que ele é capaz de fazer, do que o nome de Jesus. Vejam só, vejam a diferença. E vejam só como isso acontece com muita frequência. Quando os apóstolos, eles realizam milagres, vejam só, Pedro está no templo e tem um paralítico, mendigo paralítico, ali, que não pode andar, e ele passa por esse mendigo, e ele diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta, anda. E aquele homem se coloca de pé, anda, as pessoas conheciam ele, diz: oh, meu Deus do céu, olha o que aconteceu. E olha só o que faz Pedro. Vejam a diferença do lobo. Veja a diferença. Pedro diz assim, e aí você olha e consegue discernir quem é e quem não é. Pedro chega e diz assim: por que olham para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou devoção? Por que vocês olham? Por que olham para nós? Não olhem para nós, olhem para Jesus. É isso que diz Pedro. Não olhem para nós, olhem para Jesus. Mas o lobo diz: olhem para mim. Olha como eu realizo coisas. Olha como eu movo multidões. Olha como através da minha palavra as pessoas se movem. Olhem as coisas que eu consegui. Olha o império religioso que eu montei. Olha todas as coisas que eu fiz. O lobo é autorreferente. O lobo não glorifica a Jesus. O lobo é um egocêntrico. E é impressionante que alguns de nós ficamos seduzidos com esse discurso do ego. O discurso que exalta o homem. Mas aquele que é de Deus, você que ouve, você que está interessado na palavra de Deus, você que quer seguir a Jesus, lembre-se, um líder verdadeiro exalta a Jesus. O líder verdadeiro coloca toda a honra e glória para Deus em suas palavras e em seus atos. Ele não busca glória para si mesmo. Ele não busca cargos. Ele não busca associação com pessoas importantes para valorizar o seu ego. Não, ele está interessado em falar das virtudes daquele que o chamou, que é Jesus. Ele diz: sou eu sou o cara. Esse é a metanarrativa, essa é a mensagem oculta por trás daquele que é lobo. No final ele está dizendo: olhem para mim, olhem como eu faço coisas grandiosas. E veja só, aí eu quero dar um detalhe. Como é que o lobo constrói uma comunidade? Porque os lobos constroem comunidades. E nessas comunidades, eles abusam das pessoas, eles machucam as pessoas, eles deixam um lastro de tristeza, de depressão, um lastro de abuso. E como é que se formam essas comunidades? Vou dizer para você. Essas comunidades se formam com uma palavra, chama lealdade. Lealdade é bom? É bom. Mas os valores de uma comunidade de Deus têm algo muito acima disso, que é a justiça. A justiça do reino, do perdão, da restauração, da reconciliação. Agora, o discurso do lobo é o seguinte: você tem que ser leal a mim. Não importa o que eu diga, não importa o que eu faça. Veja como isso é sutil. Eu sou homem de Deus, você tem que ser leal a mim totalmente. Eu me lembro que eu ouvi uma pregação em que o pregador discursava defendendo uma submissão total da ovelha ao seu pastor. Submissão total, ou seja, se o pastor te disser isso aqui, não importa o que seja, não importa o que seja, não importa se a sua consciência for contra isso, não importa se dentro de você algo disser que isso está errado, você tem que fazer. Eu ouvi isso com os meus próprios ouvidos. Agora,
aquele que não é lobo, ele não tem problema de apontar para a justiça do reino. Mas aquele que é lobo, ele busca uma lealdade a si mesmo. Uma lealdade para si. Então, se você está com ele, se você está nessa comunidade, você precisa ser leal, você deve comprometer todos os seus princípios. Ora, nós temos que andar bem com os nossos líderes, é claro. O relacionamento com os líderes tem que ser um relacionamento de sinceridade, mas a base da comunidade que se forma em Deus é a justiça do reino. É a justiça do reino. E ninguém deve fazer numa comunidade aquilo que a sua consciência o proíbe. Presta bem atenção. Porque o Espírito Santo, quando obra na nossa vida, obra na nossa consciência e nos dá liberdade e nos dá paz para realizarmos qualquer coisa. Então um líder se manda você fazer alguma coisa, se diz para você fazer alguma coisa, se aconselha alguma coisa, e você diz, a minha consciência me proíbe de fazer isso. Aquele que for lobo vai forçar você, vai constranger você, vai ameaçar você, porque o que ele quer é lealdade aos seus projetos e não fidelidade a Jesus. Porque o líder lobo, ele exalta a si mesmo. Ele exalta a si mesmo. Ele procura de todas as maneiras engrandecer o seu nome. Através de títulos, através de honrarias. Ele se preocupa constantemente com honrarias. Mas aquele que anda com Jesus, ele aponta para outro nome, digno de toda a honra e de toda a glória. Olha, gente, aqueles que andam nesse espírito, eles são sempre os heróis de suas próprias histórias. Aqueles que andam desse jeito, eles não aceitam nenhum tipo de contestação, nenhum tipo de crítica ou sugestão, porque o ego está acima de tudo. Eles vivem o lobo vive para a autoexaltação. Então, quando você vê uma pessoa cheia do seu ego, falando e pregando a si mesmo, exaltando a si de todas as maneiras possíveis, por mais que ele seja eloquente, por mais que ele arraste multidões, por mais que ele seduza o seu coração, cuidado, você está diante de um lobo. Porque aquele que serve a Jesus, aquele que é o líder sadio, ele não vive para exaltar aos outros, mas ele vive pela justiça do reino, exaltando aquele que é o dono de todas as coisas. Então aprenda isso e cuide o seu coração. Veja que eu tenho outro texto aqui maravilhoso, que é Paulo e Barnabé, quando também realizam milagres nas suas viagens missionárias. E olha só o que acontece em Atos, capítulo 14, verso 11 e verso 15. A multidão, vendo o que Paulo havia feito, gritou no dialeto local. Olha só, enlouqueceram, houve uma catarse, houve uma loucura. Os deuses vieram até nós em forma de homens. Os deuses vieram até nós em forma de homens, é isso que eles dizem. E aí Paulo responde, amigos, eles rasgam as vestes, diz a palavra de Deus. Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo. Nós estamos falando aqui de Barnabé. Nós estamos falando aqui do apóstolo Pedro. Eles não admitem, para eles é anátema, é maldição, porque o Espírito que os chamou testemunha dentro deles que o único digno de exaltação é Jesus. Eles não aceitam esse tipo de adoração, de exaltação do ego, porque são zelosos da glória de Jesus. Então você conhece, primeira forma de você conhecer alguém que realmente serve a Deus,
daquele que é lobo, o lobo tem a certeza. O lobo vive de exaltar a si mesmo. Segunda coisa que a palavra de Deus nos ensina: pelos frutos conhecereis. Pelos frutos conhecereis. Cuidado. Cuidado com o líder. Seja ele religioso ou até mesmo o seu patrão. Cuidado com o líder lobo que deseja ter o controle da sua vida. O líder que deseja definir suas decisões pessoais, quem você namora, que emprego você escolhe, qual a faculdade que você vai cursar. Ora, um líder pode aconselhar, é claro, você sabe a diferença. Agora, uma coisa é aconselhar, uma coisa é cuidar, outra coisa é o controle. Sabe como funciona o controle? Ou você faz o que eu quero, ou você não tem parte comigo. Se você faz o que eu quero e o que eu digo, você é meu amigo e você está incluído dentro da comunidade. Agora, se você não faz o que eu digo e o que eu quero, você não faz parte, você não é meu amigo, eu não tenho mais interesse em você. É isso? É essa a atitude do lobo. O lobo deseja ter o controle. É como aquele chefe. O chefe lobo também é assim. Porque ele quer que você ame. Olha só como é que é o chefe lobo. O chefe lobo quer que você ame mais a empresa do que você ama a sua família. Não, a gente tem que estar disposto a tudo pela empresa. É isso que diz o chefe lobo. Porque ele quer que tenha o controle da sua vida, ele quer que o seu coração viva para a empresa. Só que você pertence também à sua família, você pertence à sua comunidade. Você também faz parte de uma rede de amizades, mas o chefe lobo deseja tudo. Quer que você dê seu tudo. Quer que você sacrifique sua vida no altar do trabalho. Tenha cuidado. Esse tipo de chefe é um chefe perigoso. E o líder espiritual que deseja controlar toda a sua vida é um líder perigoso. É um líder que deseja controlar consciências. E nós temos que ficar longe dessas pessoas. Eu lembro de uma comunidade onde houve uma situação em que houve uma diferença entre o líder e o liderado. E o liderado que se opôs e que fez uma crítica ao líder acabou adoecendo um tempo mais e morreu. E esse líder, vejam só o poder de manipulação. Esse líder usou essa morte para colocar medo na comunidade. Assim, viu? Esse homem aqui se levantou contra o homem de Deus. É isso que acontece contra quem se levanta contra o homem de Deus. Manipulação, medo, culpa. Essas não são as estratégias daqueles que pregam o evangelho, mas daqueles que são manipuladores. Porque Deus não nos chamou a servirmos pelo medo, mas servimos por entendermos aquilo que Ele nos chamou a fazer. Então temos que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado com esse tipo de líder que quer ter o controle total. Controle total. Vejam só, quando o homem rico chegou para Jesus, ele disse o seguinte: eu já tenho seguido todas essas coisas e tal. E Jesus disse assim: bom, vai e vende tudo o que tens e vem me seguir. Dá aos pobres tuas riquezas. E aí então aquele menino fica muito triste e vai embora. Mas Jesus não tenta controlar a vida nem a consciência daquele homem. Inclusive, Jesus nunca tentou controlar a consciência dos seus discípulos. Porque em um determinado momento ele disse: se vocês quiserem ir embora, vocês podem ir embora. Fiquem à vontade. Porque a consciência, porque era necessário essa consciência. Essa consciência precisa se desenvolver dentro
daquelas pessoas que são lideradas. O falso líder, ele não quer essa consciência, ele quer ter o controle total sobre a vida. Então, quando alguém deseja ter o controle total sobre a vida das pessoas, a gente precisa ter muito cuidado, muito cuidado. Pessoas centralizadoras, pessoas que não dão espaço para ninguém, não permitem que as pessoas floresçam. Assim que alguém sai um pouquinho do esquema, elas estão ali presentes, controlam tudo. Faz parte do perfil do lobo. O lobo controla tudo para que ele possa ter o benefício total da vida das pessoas, para que ele possa tirar o máximo possível das pessoas, para que ele possa coordenar as pessoas do jeito que ele quer, para ele poder ter o melhor de todos para ele, para os seus interesses, para aquilo que ele planeja. Quer dizer, a própria igreja, tudo que faz, converge para os seus próprios interesses pessoais. Então nós precisamos ter cuidado. Precisamos ter muito cuidado com aquele que deseja ter o controle total das nossas vidas. Cuide com esse tipo de liderança, na igreja ou fora da igreja. Esse tipo de líder é lobo. É lobo. E terceiro e último que nos diz a palavra de Deus. Ele nos diz que o lobo, ele faz uma coisa, ele diz uma coisa e faz outra completamente diferente. Esse é o fruto. Toda liderança é exigente. Quem quiser ser líder está diante de uma grande exigência. Sim, nós precisamos realmente negarmos muitas coisas da nossa vida mais do que o normal. A liderança é uma grande responsabilidade. As palavras que nós falamos têm um impacto maior, é assim que é. Se dissermos uma palavra mal dada, ou dissermos alguma palavra mal colocada, nós podemos magoar profundamente uma pessoa mais do que talvez uma pessoa normal do dia a dia pode magoar. Porque as pessoas, elas têm como referência a liderança. Por isso, a liderança exige de nós que nós tenhamos um padrão ético alto. A Bíblia, Jesus disse que nós precisamos ter uma justiça que vai para além dos escribas e dos fariseus, é o que diz. Tem que ser uma vida, um perfil de vida piedoso, temente a Deus, que tenha um zelo e um cuidado com as pessoas e tenha um entendimento de que vai prestar contas de sua vida diante de Deus. Então, o líder falso, ele não se preocupa com a sua vida. Ele se preocupa com discursos, mas o seu discurso ético, aquilo que ele diz que os outros devem fazer, não bate com aquilo que ele mesmo faz. Ele diz para as pessoas que as pessoas têm que se cuidarem, que têm que amarem, mas ele maltrata as pessoas. Ele é rigoroso, ele é agressivo, ele é descuidado, ele é desrespeitoso. Aí quando alguém fala alguma coisa para ele, não, olha o jeito que tu fala, tem que respeitar, mas ele mesmo não respeita, ele mesmo não cuida das coisas que fala. Ele quer que as pessoas doem, que contribuam, mas ele mesmo não contribui com a vida das pessoas. Ele mesmo não ajuda as pessoas quando precisam. Ou seja, ele tem um discurso, mas tem um jeito de andar diferente. O líder lobo, ele anda distante das pessoas. O líder lobo anda distante das pessoas, porque ele sabe que se ele andar muito próximo das pessoas, as pessoas verão como ele é. Então ele encobre isso. Ele tem relacionamentos superficiais. Ele não se aprofunda. Ele cruza apenas na vida das pessoas e se mantém à distância.
porque ele sabe dentro do seu coração que não há nada ali. Ele se resguarda, ele se preocupa com o trabalho das pessoas, mas não se preocupa com a situação pessoal das pessoas. Ele se preocupa com aquilo que as pessoas podem fazer, mas não se preocupa com aquilo que acontece no coração das pessoas. Está entendendo como é que é isso? Isso acontece na igreja, e acontece no trabalho, e acontece na escola. Então, quando você vê esse perfil, você tem que ter cuidado, porque você pode se machucar. E quando é um perfil religioso, pior ainda. Quando é dentro da igreja, é mais devastador, porque não existe nada mais devastador do que alguém que usa o nome de Deus e, em nome de Deus, machuca o coração das pessoas. É um trauma, existem pessoas realmente traumatizadas. Mas nós podemos nos prevenir, nós podemos cortar essa cultura. Nós precisamos ter a coragem de olhar e dizer, apesar de que esse discurso é bonito, apesar de que essa pessoa é sedutora, apesar de que essa pessoa ela é muito carismática, ela é um lobo. Está óbvio que ela é um lobo. Pessoas que, como tem acontecido, existem alguns líderes religiosos que estão fazendo grandes ajuntamentos sem distanciamento, em algumas igrejas em São Paulo. Só que a maioria das pessoas no Brasil não se vacinaram ainda. Só que esses mesmos líderes religiosos que fazem ajuntamentos e fazem as pessoas correrem riscos, eles mesmos já se vacinaram nos Estados Unidos. Tomaram a vacina, tinham dinheiro, têm residência nos Estados Unidos, mas aí chegam aqui no Brasil e fazem aglomerações religiosas com as pessoas que ainda nem se vacinaram. Será que eles estão interessados na vida das pessoas ou estão interessados apenas nos seus projetos? São eles que pressionam as aberturas de reuniões com grandes aglomerações e não se importam com a vida das pessoas? Vejam só. A gente precisa observar essas coisas e nós precisamos ter essa responsabilidade. Porque nos deixamos seduzir, nos deixamos envolver com questões carnais e não espirituais. Não olhamos essas coisas com os olhos espirituais. E aí algumas pessoas, vejam só, algumas pessoas com uma falsa espiritualidade chegam e dizem assim, nós não podemos julgar, pastor Fabiano. Nós não podemos julgar. Mas o que Jesus está nos dizendo aqui? Ele está nos dizendo que nós precisamos, pelos frutos, conhecer os falsos profetas. Sim, nessa questão nós precisamos discernir os espíritos. E discernimos os espíritos como resposta em obediência à palavra de Deus e aquilo que Jesus nos instrui. E Jesus nos diz que nós precisamos olhar para essas pessoas, olhar para os seus frutos, olhar aquilo que elas estão fazendo e dizemos, isso aqui não, isso não é de Deus, isso não pertence a Deus, isso não pertence àqueles que servem a Jesus. E temos que ter coragem de dizer, isso é um lobo. E eu me lembro uma vez que eu fui pregar numa igreja e alguém veio me falar de um pregador, que é um lobo, que é um megalômano, que é um homem que busca a exaltação própria. E ele ficou me falando, eu não tinha muita intimidade com ele, ele só ficou falando, tá. E ele disse assim, eu fui lá ver ele falar. E a palavra dele foi assim, tchê, o cara é demais. Ele te envolve, a gente fica enfeitiçado pelas palavras dele. Olha só. E ele estava realmente, absolutamente seduzido. Quer dizer, ele ouviu o canto da sereia, como os navegadores de Ulisses ouviram o canto da sereia e muitos deles pularam. Vejam só. E nós temos que ter cuidado para que a gente não ouça esse cântico carnal, mas que é capaz de seduzir. E só há uma forma, meus irmãos,
de que nós estejamos seguros. A única forma de o nosso coração se preservar do lobo, de sermos devorados e de permitirmos às vezes que a nossa família seja devorada, os nossos filhos sejam devorados, é o nosso coração estar totalmente rendido ao bom pastor. É o nosso coração ter intimidade com o bom pastor, Jesus, o bom pastor. Porque se o seu coração tem intimidade com o bom pastor, se você anda com o bom pastor, você conhece a voz do bom pastor. Você conhece a voz do bom pastor. Você andou com ele, e quando você ouve a voz do lobo, você diz, não adianta, eu conheço a voz do bom pastor. Eu andei com o bom pastor, eu ouvi o bom pastor, que é Jesus. E eu sei como Jesus é. Eu sei como é que é a maneira dele falar. Eu sei como é que é a maneira dele tratar as pessoas. Eu tenho andado com ele. Eu não reconheço a voz do bom pastor em ti. Eu só vejo a voz do lobo. E esse é o segredo, gente. Esse é o segredo dos segredos. Porque quando andamos lado a lado com Jesus e comparamos algumas personalidades com Jesus, nós não vemos o perfume de Cristo nelas. É tão óbvio para aquele que anda com Jesus, mas para aquele que só conhece o nome de Jesus, aquele que só conhece os ritos da religião, aquele que só conhece a casca, o canto da sereia o seduz. O cântico do lobo, afinado, bonito, aparelhado, o deixa enlouquecido. Mas aquele que andou com Jesus, aquele que busca Jesus, aquele que olha para Jesus, não permitirá que o lobo entre. Amados, talvez você não conheça Cristo. Você que está ouvindo, eu quero dizer o seguinte para você. Fora de Cristo, aqueles que não estão em Cristo, aquele que não rendeu seu coração a Jesus, aquelas pessoas que não vivem em obediência ao Evangelho, não decidiram abrir o seu coração para aquele que deu a vida por eles, estão totalmente vulneráveis aos lobos. Estão totalmente vulneráveis. Eu vejo o Brasil, um Brasil sem Cristo. Eu vejo um Brasil muito religioso, mas pouco devoto a Cristo. E como eu vejo a facilidade dos brasileiros de entregarem seu coração a diferentes lobos, porque eles não têm a Jesus. Porque aquele que prendeu seu coração a Jesus não está vulnerável aos lobos. Ele tem um bom pastor. Eu quero te dizer, e Cristo está te chamando para te pastorear, para cuidar da tua vida, para ser aquele que já deu a sua vida e continua entregando tudo para cuidar da tua vida. Essa palavra que você está ouvindo é uma palavra de cuidado de Deus para a sua vida. Não é uma palavra de exortação. Não, é uma palavra de cuidado. Abra o seu coração. Você que está ouvindo, permita que Cristo se torne o teu bom pastor. Porque quando Ele se tornar o teu bom pastor, você vai reconhecer o lobo de longe. Mas você estará protegido. Agora, longe de Cristo, você estará vulnerável a tantas lideranças que só vêm para devorar. Eu quero Jesus cada vez mais como o meu bom pastor. Eu quero andar cada vez mais perto dele. Porque quanto mais perto andar dele, mais serei capaz de discernir a falsidade. E mais meu coração repousará em segurança, capaz de resistir os avanços e os planos malignos do lobo. Então, em nome de Jesus, quero convidar você a ceder, a dizer, Senhor,
eu quero o teu pastoreio na minha vida. Eu quero o teu pastoreio na minha vida. Eu não quero permitir que o lobo que vem exaltar a si mesmo, que o lobo que deseja ter controle sobre as pessoas, que o lobo que diz uma coisa, mas faz outra totalmente diferente, venha a ser uma influência no meu coração, venha trazer o abuso para a minha família, venha trazer o abuso na minha própria vida, venha a destruir muitos corações. Eu quero o pastoreio de Cristo. Você quer o pastoreio de Cristo? Eu quero o pastoreio de Cristo. Então eu quero te dizer que Cristo vai pastorear teu coração, porque Ele veio para isso. Todos os outros são lobos devoradores. Cristo é aquele bom pastor porque Ele dá e deu a vida pelas ovelhas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos teu santo nome, porque nós ouvimos tua palavra e somos aconchegados pelo teu coração pastoral. Somos acolhidos por ti, Senhor. Nós nos deixamos acolher, Senhor, pela tua presença, pelo teu pastoreio. Nós queremos ser cuidados por ti, Senhor. E nós queremos fechar nossa porta aos lobos vorazes. Os lobos vorazes fora da igreja e dentro da igreja. Senhor amado, nós queremos nos prender a Ti, que és o nosso bom pastor, e fechar os nossos corações para as más lideranças, para aqueles que vêm para roubar, matar e destruir de forma tão sedutora, de forma tão enganadora, Senhor. Sê conosco, cuida de nós, abre os nossos olhos, que nós possamos enxergar a verdade e possamos andar de acordo com ela. E possamos, Senhor, ter o nosso coração cheio da Tua afetuosidade, do Teu cuidado, do Teu carinho, da Tua proteção. Nós nos ancoramos, nós nos protegemos perto do Teu cajado, Senhor, que é um cajado de proteção, que é um cajado de segurança. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus, porque Tu não viesse, Senhor, nos explorar. Tu não nos viesse, Senhor, comer nossa carne, mas Tu viesse, Senhor, nos cuidar, nos proteger, nos alimentar. Nós Te agradecemos pelo Teu pastoreio e rendemos mais uma vez nossa vida ao Teu pastoreio, para a glória do Teu nome. Amém e amém.